não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Está escrito, o seu programa de reflexão bíblica com pastor Francisco Kisanga. Angola, meu país, saudações. Está escrito nas páginas sagradas que o conflito começou. Vamos orar. Amado Pai que estás nos céus, glorificado seja teu santo nome. O Senhor merece a adoração, porque Tu és o nosso Deus, o nosso Criador, o nosso mantenedor. Através de Jesus Cristo, o Senhor nos redimiu. Através do Espírito Santo, o nosso professor, o Senhor nos ensina a cada dia, a cada momento. E neste programa está escrito: o Senhor está nos ensinando através da Tua palavra, a Bíblia Sagrada. Abençoe, Senhor, cada ouvinte, no nome de Jesus. Amém. Dentro do tema O Quarto e Último Governo do Mundo, falaremos hoje da adoração no Império Romano. Texto-chave: Mateus 2, verso 1, 2 e 11. Tendo Jesus nascido em Belém da Judeia, em dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém e perguntavam: onde está o recém-nascido, rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Verso 11. Entrando na casa, viram um menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram. E abrindo os seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas: ouro, incenso e mirra. Palavra-chave: adoração. Quem são os adoradores neste texto? Os sábios, cultos, filósofos, nobres e ricos do Oriente. São estes os adoradores neste texto. E quem é o Deus que estes sábios adoram? É Jesus Cristo. E qual é a igreja, o local dessa adoração? É em casa. Essa adoração foi pública ou clandestina? Foi clandestina. O rei Herodes não podia perceber-se dessa adoração, nem tampouco o imperador. Se essa adoração fosse descoberta pelo rei Herodes e, consequentemente, pelo imperador, os adoradores seriam perseguidos e mortos. Mas, pela providência de Deus, os verdadeiros adoradores escaparam-se do rei Herodes. Mateus 2, verso 12 diz: sendo por divina advertência prevenidos em sonho para não voltarem à presença de Herodes, regressaram para o outro caminho à sua terra. Prezado colega, pesquisador do Está Escrito, no Império Romano, a adoração a Jesus começou num contexto de conflito, num contexto de ameaças, num contexto de fuga. E no tempo do fim, a adoração a Jesus
será igualmente num contexto de conflito, no contexto de ameaças, no contexto de fuga. Para isso, foi previsto uma fuga, ainda dentro do tempo da igreja cristã primitiva, cuja fuga se repetirá no tempo do decreto imperial final. Mateus, capítulo 24, verso 20. Leamos. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno nem no sábado. No Império Romano, a verdadeira adoração implicou a fuga para fora. Os magos adoradores fugiram para o leste. José e Maria, amparando o Salvador Jesus, fugiram para o Egito. Fugiram para o sul. E no tempo final, onde fugirás? Tens uma noção? Em que matas fechadas você estará no tempo da perseguição final? Nas matas do norte? Do sul? Do leste? Aqui no oeste é complicado para quem está aqui em Luanda, não é? Quissama aqui, em direção ao Atlântico. Os perseguidores, onde estão? Herodes não perseguiu os magos para o leste. Herodes não perseguiu José e Maria Jesus indo para o sul. Herodes permaneceu no lugar até que ele morreu. É Deus agindo a favor dos seus filhos. O tempo vem e experimentaremos o que os outros viveram no passado. Mas o mesmo Deus estará com seu povo. Mateus 2, verso 13 a 15 diz: tendo eles partido, eis que apareceu um anjo do Senhor a José em sonho e disse: dispõe-te, toma o menino e sua mãe e foge para o Egito e permanece lá até que eu te avise, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Sublinha: permanece lá até que eu te avise. É tempo de discernimento. Que cada um tenha a mente acessível aos apelos do Espírito Santo. Quando o Espírito diz sai, é para sair. Quando o Espírito diz permanece, é para permanecer. O verso continua dizendo: dispondo-se ele, tomou de noite o menino e sua mãe e partiu para o Egito. E lá ficou até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta: do Egito chamei o meu filho. O local de refúgio estava preparado pelo Senhor. E o texto está a dizer: do Egito chamei o meu filho. A ida para o local, para os lugares preparados previamente para acolher os filhos de Deus no tempo do fim, é um chamamento, é Deus chamando. Não é apenas uma fuga, é Deus chamando. E quando Deus chama, é porque Ele já preparou o lugar. Prezado colega e amigo, no tempo do fim, a verdadeira adoração
implicará o abandono das cidades. Adorar a Jesus secretamente em casa, como fizeram os magos do Oriente. No tempo do fim, a verdadeira adoração implicará fugir com os filhos, tal como José e Maria fugiram com o menino Jesus. No tempo do fim, antes da fuga para as matas, a adoração será feita nas casas, não por vontade própria, mas por decretos presidenciais. Os verdadeiros adoradores serão impedidos de adorar a Deus no templo. Prezado colega e amigo da jornada, lembras o ano 2020, 2021? Os povos de todos os países do mundo estavam sob pressão. De quando em quando soavam os decretos presidenciais, inclusive proibindo ir à igreja, ficar em casa. Foi uma experiência dura. Não ir ao templo para adorar era um ensaio do que futuramente pode acontecer e vai acontecer. Impedidos de ir ao templo para adorar, não por uma questão de saúde, não por uma questão de prevenção à Covid, mas por questões religiosas. Precisamos ouvir os apelos divinos. Agora, ainda é tempo de ir ao templo para adorar, mas vem tempo em que os templos serão fechados e destruídos. No Império Romano, o templo de Deus foi destruído. No tempo do fim, os templos dos verdadeiros adoradores serão destruídos. Já no tempo do Império Babilônico, o primeiro templo de Jerusalém havia sido destruído, isto em 586 a.C., e a nova construção se deu a partir do ano 516 a.C., isto é, cumprindo o tempo profético dos 70 anos de cativeiro. E durante a diáspora, com os judeus levados cativos para a Babilônia e não tendo mais templo para adorar a Deus, construíam templos simples chamados de sinagoga. Quando o exílio acabou, os judeus continuaram a se reunir para orar e ler as Escrituras. E onde quer que fossem morar, criavam sinagogas. O segundo templo de Jerusalém era simples, mas no reinado de Herodes o Grande foi completamente restaurado, reformulado, com grandes estruturas e prédios imponentes. No primeiro século já havia sinagogas na região do Mediterrâneo, no Oriente Médio e mesmo em Israel. Mas os principais templos de adoração para os guardadores do sábado eram o templo de Jerusalém para os judeus e o templo do Monte Gerizim para os samaritanos. O templo do Monte Gerizim era um templo rival ao templo de Jerusalém. Que pena! Templo rival ao outro templo. Adoradores do Deus verdadeiro, rivais de adoradores do mesmo Deus verdadeiro. Que situação! E hoje parece que a construção dos templos é uma demonstração do complexo de rivalidade. Uma congregação construiu um templo bonito, grande, a outra imita e procura suplantar, mesmo sem recursos, passando tempos e tempos para concluir tais construções. Conheço templos que estão em construção há 10, há 15, há 20 anos. Eu estou há 20 anos no Ministério Pastoral. Há igrejas ou templos que, quando fui ao seminário teológico, deixei em construção
terminei a formação, trabalho há 20 anos e tais templos ainda continuam em construção. Alguém disse que há templos cuja construção começou há quase meio século e ainda continua em construção. São templos que são os netos que ainda lutam para construir, porque seus pais e seus avós os deixaram como legado em matéria de construção. Por que não construir templos simples, mas bonitos e confortáveis, sem rivalidade, mas com espiritualidade, servirem para a verdadeira adoração? Olhem para cada bairro da cidade de Luanda. Quantas igrejas inacabadas. E pergunta ao ancião mais antigo, quantos anos esta ou aquela igreja começaram a ser construídas? Tudo porque o templo central X é prédio, então o nosso templo Y também tem que ser prédio. Esta rivalidade levou a mulher samaritana a questionar a Jesus sobre a adoração. João 4, versos 19 e 20. Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Rivalidade entre templos. Versos 21 e 22. Disse-lhe Jesus, mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Verso 23, mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Jesus anunciou à mulher que nada adianta as rivalidades em torno do templo de Jerusalém. Jesus anunciou à mulher que nada adiantam as rivalidades em torno do templo de Jerusalém. Jesus anunciou à mulher que as subdivisões entre judeus e samaritanos seriam removidas. Jesus anunciou à mulher que os cultos do templo seriam substituídos. Jesus anunciou que já é hora de adorar em espírito e em verdade. A atitude mental na adoração é fundamental. Rituais exteriores, templos físicos luxuosos devem dar lugar à verdadeira adoração. A atitude mental na adoração é fundamental, evitando formalismos. Romanos capítulo 12, verso 1 e 2. Rogamo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Prezados adoradores, a adoração é um ato espiritual e também é um ato inteligente. Um adorador espiritual, racional e inteligente centraliza Jesus e não o templo. O adorador espiritual, racional e inteligente compreende pela indicação profética que os templos um dia fecharão as portas. Os templos
e as cidades ficarão. Templos como o de Jerusalém e o de Gerizim serão insignificantes e irrelevantes na verdadeira adoração. A mulher samaritana ouviu bem isto dos lábios de Jesus. A hora vem quando neste monte, nem em Jerusalém, adorareis o Pai. João 4:21. Certo dia, uma mulher recebeu a notícia vinda do céu para abandonar a cidade e ir para o campo. Ela estava tão acostumada com a vida citadina que julgou impossível e impensável deixar o luxo da casa, deixar o luxo da cidade e trilhar os caminhos pedregosos do campo. Mas a destruição da cidade era iminente e era urgente sair. Aquela mulher hesitou sair. Seu marido hesitou sair. Não queriam atender à ordem divina de sair urgentemente para o campo. Ela estava tão acostumada com o conforto da casa, conforto do templo, mas o tempo já não era para dormir em camas confortáveis. O tempo já não era para adorar em templos na cidade. Era tempo de sair e ir para o campo, porque a destruição da cidade era iminente. Gênesis capítulo 19, versos 15 em diante. Ao amanhecer, apertaram os anjos com Ló, dizendo: levanta-te, toma tua mulher e tuas 2 filhas, que aqui se encontram, para que não pereças no castigo da cidade. Como, porém, se demorasse, pegaram os homens pela mão, a ele, a sua mulher e as 2 filhas, sendo-lhes o Senhor misericordioso, e o tiraram e o puseram fora da cidade. Ah, querido, pensando no que Cristo faz por nós, inclusive anjos estão ao nosso dispor, lutando para a nossa salvação. Se cooperássemos. Mas há pessoas que não estão dispostas a cooperar com os anjos. Verso 17. Havendo-os levado fora, disse um deles: livra-te, salva a tua vida. Não olhes para trás, nem pares em toda a campina. Foge para o monte, para que não pereças. Estou pregando para alguém esta hora que está olhando para trás. A decisão que você tomou de abraçar a fé, de seguir a Jesus Cristo e o seu santo sábado, é o chamado de Deus. Não olhe mais para trás. Siga em frente. O anjo auxilia você. E a orientação é: vá e não olhe para trás. Infelizmente, há pessoas que olham para trás. Não faça isso. Ló não olhou para trás. Sua filha não olhou para trás. Outra filha não olhou para trás. Mas a mulher de Ló, a mãe daquelas 2 meninas, ela parou e olhou para trás.
Verso 26. E a mulher de Ló olhou para trás e converteu-se numa estátua de sal. Lamentavelmente, nas campinas de Sodoma e Gomorra, até hoje aquela mulher lá está como uma estátua de sal, aguardando o fogo eterno. Você pode evitar isso. O Senhor te chama. Vem, filho. Vem, filha minha. Não olhe mais para trás. Venha a Cristo Jesus. O programa está escrito. Convida você a receber o pão da vida, porque está escrito: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Que Deus te abençoe. Vamos orar. Amado Pai que estás nos céus, Tu mereces a adoração, porque Tu és o nosso Criador. Fizeste, Senhor, o mundo. O Senhor criou os céus, a terra, o mar e tudo que existe em 6 dias. E no 7º dia o Senhor repousou, o Senhor descansou. Não porque o Senhor estava cansado, mas para nos deixar o exemplo de descansar no Santo Sábado e irmos ao templo te adorar em espírito e em verdade. E no tempo do fim, quando os templos fecharem em qualquer lugar, por baixo de uma árvore, por baixo de uma montanha, entre arbustos, adoraremos o Senhor, aguardando, Senhor, o Teu regresso nas nuvens. Aceite, Senhor, a decisão desses amados que estão ali, baixando o rosto, chorando pelo tempo que não te abraçaram. Que o Senhor os aceite, no nome de Jesus. Amém. Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Está escrito, o seu programa de reflexão bíblica. Está escrito